Então, a partir de agora, a gente está fazendo a gravação dessa apresentação. Aqui a transcrição. Eu vou pedir também agora a Nicole, por favor, para colocar o link. Ela preparou um formulário para que vocês possam colocar o nome, a organização que vocês representam, o município e também o e-mail para contato, porque posteriormente a gente vai enviar para vocês o convite para as oficinas de elaboração de projetos. Eu vou falar um pouco mais sobre esse processo aí na sequência, vou explicar como se dará o processo nesse ano, e aí para que vocês possam receber os convites para as oficinas, a gente vai encaminhar pelos e-mails que vocês registrarem nesse link do Forms que está aqui no chat, tá bom? Então, primeiro eu quero apresentar, para quem ainda não conhece, não teve interação, né, com o Instituto Alcoa. Foi fundado no Brasil em 1990 e tem o propósito de transformar coletivamente os territórios em que a Alcoa está presente, na região de Poços de Caldas, em Minas Gerais, em São Luís do Maranhão e Juruti, no Pará, a fim de torná-los mais inclusivos e menos desiguais. Então, a nossa atuação ela está conectada às principais políticas públicas e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em especial o ODS 4, que é da educação de qualidade, o ODS 10, que é da redução das desigualdades, e o ODS 17, que são as parcerias em prol do desenvolvimento. Então, o Instituto desenvolve iniciativas voltadas para a educação, para a educação, com foco no ensino fundamental, e geração de trabalho e renda, que são causas que nós entendemos como estruturantes para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e menos desigual, além de incentivar a participação social e o diálogo em torno dessas causas como uma forma de mobilização para o engajamento das pessoas e da sociedade como um todo. Então, aqui, só para mostrar, né, onde nós estamos geograficamente. Então, o município de Juruti, no Pará, São Luís do Maranhão, Poços de Caldas, em Minas, mas a gente tem apoio, no caso de Poços de Caldas, também a municípios que são vizinhos, e eu vou mostrar logo mais aqui sobre as regras do edital. Em São Paulo fica o escritório corporativo, mas nós não temos projetos comunitários, temos somente ações de voluntariado. Só para mostrar para vocês que o Instituto trabalha, né, com uma diversidade muito grande das características dos territórios. Então, além de características geográficas distintas, são necessidades, são demandas muito distintas também. Então, o Instituto procura, através dessas duas áreas de educação e geração de trabalho e renda, transformar os territórios mais inclusivos e menos desiguais. Então, aqui são as 3 áreas de atuação, como eu mencionei, né? A gente tem iniciativas para promover o fortalecimento do ensino fundamental público, gratuito e de qualidade, fortalecimento das iniciativas de geração de trabalho e renda, e também de mobilização para engajamento da sociedade. E os nossos programas de voluntariado, eles permeiam essas 3 áreas, sempre com o motivo, né, de mobilizar, de promover o maior engajamento das pessoas nessas causas, né, de educação e de geração de trabalho e renda. Vou pedir a todos que deixem os microfones desligados, por favor, para a gente não ter muitos ruídos, e as dúvidas vocês podem ir colocando aqui no chat. No final a gente pode passar por todas elas, e também depois abrir aqui para vocês tirarem suas dúvidas, tá bom? E reforço aqui o pedido para que vocês preencham o formulário, o link que está aqui no chat, para que a gente possa enviar depois as futuras comunicações sobre o processo do edital. Então, entrando no edital propriamente dito, o que é, né? Na verdade, a estratégia do Programa de Apoio a Projetos Locais é o apoio financeiro aos projetos que são desenvolvidos por organizações da sociedade civil,
nas áreas prioritárias que eu comentei anteriormente, educação e geração de trabalho e renda, que são causas que nós entendemos como estruturantes do desenvolvimento de uma sociedade mais justa e menos desigual. As organizações, né, quem pode participar do Programa de Apoio a Projetos Locais? Na verdade, são as organizações que estão nos municípios de influência da Alcoa, no Juruti, no Pará, São Luís, e na região de Poços de Caldas, nos municípios de Andradas, Caldas e Poços, em Minas, e também de Vinolândia, que já fica ali no estado de São Paulo. Eu vou detalhar um pouco mais o cronograma, mas trazendo aqui quais serão as principais datas, né, neste ano do processo. As inscrições iniciarão no dia 18 de março, então a gente está falando aqui, a gente está antecipadamente avisando, né, sobre a abertura do sistema no dia 18 de março, e o período de inscrições seguirá até 5 de abril. Nós teremos a priorização dos projetos pelos conselhos consultivos de relações comunitárias. Esse processo vai acontecer até 16 de julho. As organizações que chegarem nessa etapa da priorização pelos conselhos consultivos, elas serão convidadas a apresentarem os seus projetos em uma banca avaliadora. E depois dessa apresentação, dessa banca, os projetos que forem priorizados pelos conselhos consultivos são, então, avaliados pela diretoria e conselho do Instituto Alcoa, e esse processo vai acontecer até 23 de agosto. E aí nós vamos divulgar, então, no mês de setembro, até 23 de agosto, a gente divulga o resultado do processo desse ano dos projetos que foram aprovados. Somente no ano passado, o Instituto investiu R$ 1.800.000 em 11 projetos comunitários que têm o potencial de beneficiar cerca de 5.000 pessoas. Projetos esses nas áreas de educação e de geração de trabalho e renda. E o projeto, para ser inscrito, a gente mantém a inscrição pelo sistema que nós utilizamos, que é chamado Performind, e aqui está, na verdade, está o endereço da página do Programa de Apoio a Projetos Locais, onde vocês vão ter as informações. A Márcia levantou a mão? Ficas? Oi, Mônica, bom dia. Bom dia. Essa tela é tão importante, aí eu ia pedir para você repetir um pouquinho mais devagar, porque acho que são as informações que todos precisam aqui. Mas eu vou passar mais uma vez, Márcia, por essas datas, eu vou passar mais uma vez. Vou detalhar um pouquinho mais à frente, tá? Tá bom. Inclusive, vou detalhar aqui, as informações todas estão no edital. Tem, Cláudia, a apresentação ela vai ser disponibilizada. Inclusive, peço mais uma vez para que vocês preencham o formulário com os dados de vocês para que a gente possa encaminhar esse material. Mas só para avisá-los, a gente está na etapa final de atualização da página do Programa de Apoio a Projetos Locais. Então, se vocês acessarem agora, hoje, lá, ainda estarão os documentos de 2023. A gente teve um pequeno atraso nesse processo, mas a gente vai concluir o quanto antes, para que vocês tenham acesso aos materiais de 2024. O link do formulário está no chat. Nicole, se você puder colocar mais uma vez, por favor, porque acho que as mensagens foram chegando e o link ficou lá para cima. Então, a gente está no finalzinho aí dessa atualização, mas como as inscrições elas vão começar a partir do dia 18 de março, né? Nesse momento aqui, a gente está apresentando as regras. Na sequência, eu vou falar para vocês como as oficinas de elaboração de projetos vão acontecer, para que vocês possam começar, então, a preparar, a elaborar os projetos para apresentar no edital desse ano. Passando aqui, então, falando das nossas linhas de atuação na área da educação. O Instituto, quando fez a sua reformulação estratégica em 2020, priorizou o ensino fundamental como a sua área de atuação, por entender que ali o seu investimento poderia ser mais efetivo e promover, de fato, mudanças. Então, todas essas linhas que se aplicam aqui, pode parecer repetitivo, mas a gente sempre enfatiza que são ações voltadas ao ensino fundamental. Tá? Então, nós temos aqui a formação técnica e em gestão de profissionais da educação, do ensino fundamental, apoio a iniciativas de educomunicação para os estudantes do ensino fundamental,
apoio às atividades no contraturno escolar para os estudantes do ensino fundamental, apoio a projetos educacionais com foco na recomposição da aprendizagem dos alunos do ensino fundamental, como formação de professores e estudantes para ambientes virtuais e aplicativos para estudos, utilização de novas mídias no processo ensino-aprendizagem, incentivo à permanência na escola, as questões ligadas à saúde mental dos profissionais da educação e dos alunos, entre outros. Aqui somente são alguns exemplos, né, de projetos que tenham foco na recomposição da aprendizagem dos alunos, mas caso a sua organização trabalhe com outro projeto que tenha esse foco também, projeto pode ser apresentado. Apoio aos projetos com foco na redução da distorção e da dissérie e evasão escolar dos alunos do ensino fundamental, e também o fortalecimento de espaços de participação para os estudantes nas escolas, como a formação, fortalecimento de grêmios, mídia escolar, os projetos de intervenção comunitária, sempre voltados para o ensino fundamental. Então, essas são as linhas de atuação para educação. Quando a gente fala de geração de trabalho e renda e empreendedorismo, esse ano uma novidade é que nós separamos. Até o edital do ano passado, em geração de trabalho e renda e empreendedorismo, nós estávamos colocando também projetos que envolviam formações e capacitações para a inserção no mercado de trabalho. Mas como a gente entende como sendo projetos com características distintas, então nós fizemos essa divisão. Então, para os projetos de geração de trabalho e renda e empreendedorismo, nós temos o apoio às iniciativas de empreendedorismo, como a formação para o empreendedorismo, fortalecimento de nano e micronegócios, e também apoio a iniciativas de fortalecimento de grupos produtivos, como as cooperativas ou associações de produtores. Então, são projetos que, de fato, vão aumentar a renda das pessoas que estão participando, seja por produção, comercialização, oferecimento de serviços, enfim. Então, são projetos que, de fato, vão promover ali geração de renda para o participante, para a sua família. E aí, o terceiro foco, como eu comentei, é a capacitação para o mundo do trabalho. Então, o apoio ao desenvolvimento de competências de jovens e adultos para a inserção no mundo do trabalho, como as habilidades profissionais, o relacionamento interpessoal, liderança, inteligência emocional, e também a qualificação profissional, seja para jovens ou adultos, que são cursos profissionalizantes, travei a língua, cursos profissionalizantes com certificação. Se vocês tiverem dúvidas, vão colocando no chat, tá bom? Eu vou ler as mensagens aqui no final. E aqui falando sobre os critérios de participação, por isso que eu falei que eu ia voltar, Márcia, detalhar um pouquinho mais. Então, aqui estão todos os critérios, né, de participação para as organizações interessadas. Então, precisa ser uma organização da sociedade civil ou do Sistema S que esteja constituída juridicamente há mais de 2 anos, no momento da inscrição do projeto. Então, a organização precisa ter completado os 2 anos até o dia 17 de março, já que as inscrições iniciarão no dia 18 de março. Apresentar a documentação solicitada nos prazos definidos no edital. A Nicole vai mostrar para vocês, nós fizemos algumas mudanças nesse processo de envio de documentos, ouvindo o feedback que muitas organizações nos trouxeram sobre a dificuldade de obtenção de todos os documentos para envio juntamente com o projeto. Então, nós dividimos em 3 etapas diferentes, e a Nicole vai detalhar para vocês. E, mais uma vez, esse material vai ser compartilhado, então vocês terão acesso. A organização ela precisa apresentar somente um projeto neste processo de seleção. Ainda que a organização ela tenha filiais diferentes, mas esteja registrada sobre o mesmo CNPJ, aquele CNPJ principal ele pode apresentar somente um projeto neste processo. A organização também precisa assumir o compromisso de participar da formação que a gente vai oferecer com o tema de monitoramento e avaliação de resultados. A participação nessa oficina, nessa formação, ela é
A liberação do recurso, na verdade, é condicionante à participação nessa oficina sobre monitoramento e avaliação de resultados, isso somente para os projetos que forem aprovados, né, no edital. E que tenha como área de atuação essas regiões que estão listadas, então Juruti, no Pará, Andradas, Caldas e Poços de Caldas, em Minas Gerais, e Divinolândia, em São Paulo, e São Luís, no Maranhão. E uma informação também importante é que, caso a organização ela já tenha sido apoiada no passado pelo Instituto Alcoa ou tenha recebido recursos da Alcoa Foundation, ela somente poderá enviar um novo projeto caso esse projeto anterior esteja concluído e a prestação de contas final tenha sido aprovada pelo Instituto Alcoa. E aqui, como critérios também de participação, podem ser encaminhados os projetos que proponham ações de acordo com os focos prioritários que foram apresentados anteriormente. E essas ações elas podem ser de implantação, expansão, aperfeiçoamento ou disseminação de propostas já existentes, né? Então, que sejam projetos que já estejam em andamento e vocês estejam propondo uma continuidade ou um novo projeto, na verdade. O valor a ser solicitado ao Instituto Alcoa, né, os projetos eles podem solicitar o valor mínimo de R$50 mil e o valor máximo de R$200 mil. Essa também é uma mudança que nós fizemos com relação ao edital do ano passado. O valor máximo, então, agora a ser solicitado ao Instituto Alcoa passa a ser de R$200 mil. Os projetos precisam iniciar as atividades entre outubro e dezembro deste ano, e que eles sejam planejados para um período de duração de até 2 anos, né, de até 24 meses, sendo que nesse período de até 24 meses, a organização deve considerar um período para apuração dos resultados que foram previstos quando vocês submeteram o projeto. Então, ainda que o projeto, especialmente nos casos de projeto de geração de renda, que não é possível aferir de imediato o aumento na renda, os projetos mais extensos, eles precisam, todos eles, na verdade, né, precisam considerar esse período para apuração dos resultados. Isso vai ser muito falado e abordado, especialmente na oficina sobre monitoramento e avaliação de resultados, mas a gente vai trabalhar também bastante nas oficinas que serão oferecidas para elaboração de projetos. Bom, projetos que tenham perspectiva de continuidade e sustentabilidade das ações, uma vez que o recurso financeiro do Instituto Alcoa seja todo utilizado, então, que não sejam ações pontuais, que tenham essa perspectiva de que possam continuar, uma vez que a verba do Instituto Alcoa tenha sido totalmente utilizada. E aqui é uma questão bastante importante, que eu sei que gera bastante dúvidas, então, vou tentar explicar aqui da melhor forma, e caso vocês tenham dúvidas, fico à disposição para esclarecer. Os projetos, eles precisam apresentar, pelo menos, uma parceria financeira assegurada para o desenvolvimento da proposta, que corresponda a, no mínimo, 10% do valor total do projeto. Não seguirão no processo de seleção os projetos que não apresentem essa parceria. E o que seria essa parceria? São recursos externos, sejam eles financeiros ou técnicos, desde que possam ser mensurados financeiramente. Recurso da própria organização não é obrigatório e a gente entende como contrapartida e não como uma parceria. Então, esse valor de pelo menos 10% do valor total do projeto deve vir de uma organização parceira terceira. Precisa necessariamente ser em dinheiro, a organização precisa ter um doador que vá contribuir com pelo menos esses 10%? Não precisa necessariamente ser em dinheiro. Pode ser, por exemplo, a cessão de um espaço para a realização das atividades, pode ser a doação de máquinas, pode ser algum outro serviço técnico profissional que possa ser realizado, que vá ajudar nas atividades do projeto. Então, como eu comentei, uma organização ela pode utilizar o espaço de uma organização parceira para fazer os seus treinamentos, se for um projeto de capacitação para o mundo do trabalho, por exemplo.
Como vai ser calculado essa parceria? A organização, ela vai mensurar, se ela tivesse que pagar por aquele espaço, quanto seria durante o período de execução do projeto. E aí, a organização que vai ceder esse espaço vai emitir uma declaração de parceira, informando que ela está sendo parceira nesse projeto e de que forma. Então, com a cessão do espaço para a realização das atividades pelo período de 12 meses, por exemplo. Ou ainda pode ser a doação, né, como eu comentei, a doação de um equipamento. A organização, ela vai mensurar quanto ela teria que pagar caso ela precisasse comprar aquele equipamento, e ela vai incluir como uma parceria. E quem doou o equipamento, ou quem vai doar o equipamento, vai também assinar essa declaração falando sobre isso. Alguns itens que já surgiram e que nós não consideramos como parceria, por exemplo, descontos oferecidos pelo fornecedor na compra dos materiais. Então, o fornecedor vai me oferecer 10% de desconto. Não é uma parceria. É um serviço voluntário que uma pessoa virá fazer para fazer a limpeza do espaço, por exemplo. Também não, porque esse trabalho voluntário ele pode acabar a qualquer momento. E ele não impacta diretamente ali na realização das atividades. Eu sei que esse ponto ele traz bastante dúvidas, eu posso esclarecer um pouco mais no final, caso vocês queiram tirar mais dúvidas, tá? Então, aqui, né, caso a organização atenda aos requisitos e os critérios fundamentais que eu descrevi, pode acessar o sistema de gestão, que fica na página institutoalcoa.sponsor.com. Então, vai ser por esse link, institutoalcoa.sponsor.com, que vocês vão submeter os projetos a partir de 18 de março, tá? Lembrando, as inscrições iniciam no dia 18 de março. Gente, tem alguém pedindo para tomar o controle aqui da apresentação? Eu peço para não fazerem isso, por favor, tá? Aqui eu vou detalhar um pouco mais sobre quais são as principais etapas e as datas do Programa de Apoio a Projetos Locais neste ano. Então, hoje está acontecendo a apresentação, né, do edital com todas as regras para as 3 localidades simultaneamente. Depois a gente vai divulgar o link para esse vídeo. A gente vai divulgar especialmente nas nossas redes sociais. E as oficinas de elaboração de projetos. Nós contamos com a parceria do FICAS, então temos representantes aqui do FICAS, a Rosana, a Márcia, não sei se a Nazira está aqui também, mas a gente vai ter em cada um dos municípios oficinas práticas para a elaboração de projetos. Serão oficinas que podem durar até 6 horas, a depender da localidade, e nós vamos fazer simultaneamente, serão todas na mesma semana, ali de 11 a 15 de março. Em Juruti vai acontecer nos dias 11, 12, 13 e 14, então de segunda a quinta-feira, em locais diferentes. Em São Luís do Maranhão, nos dias 12 e 13 de março, e no dia 15 de março, sexta-feira, em Poços de Caldas. Então, como que vocês vão ficar sabendo onde essas oficinas serão realizadas? Nós enviaremos o convite para vocês, por isso eu volto aqui a pedir para que vocês preencham os dados no link que a Nicole está colocando aqui no chat, para que vocês possam receber os convites para vocês se inscreverem para a oficina. Como são oficinas práticas, a gente pede para que seja somente um representante de cada organização, porque a gente tem limite, né, de pessoas que a gente pode trabalhar, como serão momentos práticos ali com as consultoras. Então, a gente vai pedir para que vocês se inscrevam para essas oficinas, e as inscrições serão feitas no link que será enviado com o convite para vocês, tá bom? Então, já deixem aí essas datas agendadas, para que logo até o final dessa semana vocês vão receber as informações sobre os locais e os horários.
como eu comentei, as inscrições dos projetos no sistema, elas iniciarão no dia 18 de março, então temos um pouco menos de um mês aí para começarem as inscrições, e o período de inscrições irá até 5 de abril. Então, nós teremos essas 3 semanas para a submissão dos projetos no sistema. E aí nós teremos, até o dia 7 de maio, o resultado dessa primeira etapa, que nós vamos avaliar segundo os critérios de participação e os documentos que forem enviados, e as organizações recebem, então, a informação sobre a continuidade ou não no processo até o dia 7 de maio. Então, todas vão ficar sabendo se vão seguir ou não conforme as etapas forem seguindo. Para as organizações que continuarem no processo, a gente vai solicitar os documentos da etapa 2, e esses documentos precisarão ser enviados, então, até 4 de junho. E, na sequência, as organizações, as RCs e o RC de Poços, vão entrar em contato com vocês, para as organizações que estão nessa etapa 2, para fazer uma entrevista sobre o projeto. Então, essas entrevistas acontecerão no período de 10 a 21 de junho. Os projetos, então, seguem para avaliação pelo Conselho Consultivo de Relações Comunitárias da localidade. Essa avaliação ela vai acontecer até 16 de julho. Nesse momento, acontece a banca de apresentação dos projetos que eu tinha comentado. E, então, sai o resultado dessa etapa 2 até o dia 22 de julho. Então, nesse momento, serão os projetos que forem priorizados pelos conselhos consultivos de relações comunitárias. Nós vamos solicitar a terceira etapa dos documentos, que são os documentos finais, e as organizações terão até 30 de julho para enviar esses últimos documentos, para que, então, os projetos sejam avaliados pela diretoria e conselho do Instituto Alcoa. Essa avaliação vai acontecer até 21 de agosto, para que a gente possa divulgar o resultado final até o dia 23 de agosto. E, para as organizações aprovadas, nós teremos as oficinas, né, sobre monitoramento e avaliação, e eu lembro que o repasse da doação é condicionado à participação nessa oficina. Essas oficinas acontecerão até 13 de setembro, e aí o repasse, então, é feito para as organizações aprovadas e que participaram desse momento. Agora eu vou chamar a Nicole para falar quais são esses documentos. Ninguém precisa decorar agora, a gente sabe que são muitos. Então, esse material vai ficar disponível e está bem detalhado também no edital, mas a Nicole vai passar para explicar quais são esses documentos, tá bom? Vai lá, Nicole. Olá, pessoal, bom dia. Então, como a Mônica comentou, essa é uma das mudanças que a gente traz para o edital de 2024, que é a documentação por etapas. Então, até o edital do ano passado, a gente solicitava praticamente todos os documentos já na submissão do projeto, mas para esse ano o envio dos documentos ele deve acontecer em 3 etapas, conforme o projeto for passando, né, pelas etapas de avaliação e seguindo até a priorização do Conselho Consultivo. Então, na etapa 1, os documentos eles devem ser enviados junto com a submissão do projeto. Após a análise e avaliação dos documentos e do projeto, caso o projeto prossiga no processo, a gente solicita a etapa 2, que é a documentação intermediária, e passando para a etapa 3, que é caso o projeto seja priorizado pelo Conselho Consultivo de Relações Comunitárias, a gente solicita os documentos da etapa final. Aí eu vou detalhar para vocês agora um pouquinho de quais documentos a gente solicita em cada etapa. Então, na etapa 1, nós solicitamos a cópia do estatuto em vigor ou algum documento equivalente registrado em cartório, a ata de eleição da diretoria e dos conselhos em exercício ou documento equivalente também registrado em cartório, o cronograma do projeto em Excel, lembrando que a gente não aceita esse arquivo em PDF, e o modelo ele é fornecido pelo Instituto Alcoa. Aqui na apresentação, tudo que vocês verem em azulzinho significa que são modelos fornecidos por nós. E isso vai estar disponibilizado no site, no edital, tudo certinho para vocês. Então, não precisa se preocupar, vocês vão ter acesso a isso aqui. Então, o cronograma, o orçamento do projeto também em Excel, não aceitamos em PDF. Também disponibilizamos o modelo para o orçamento. E aqui é importante lembrar que caso haja uma linha de despesa administrativa no orçamento, a gente precisa ver essa linha
lá no orçamento, e esses valores não podem exceder 10% do valor que é solicitado ao Instituto Alcoa. Ainda na etapa 1, a gente solicita 5 fotos que retratem as atividades do projeto e onde acontecerão. Em caso de ampliação ou reforma, aqueles projetos de ampliação ou reforma, a gente solicita um comprovante de que a organização é proprietária do terreno. Não aceitamos termos de comodato ou cessão ou equivalentes. E lembrando aqui também que o recurso do Instituto Alcoa não pode ser utilizado para aquisição de imóvel ou construção de um novo imóvel. Caso o projeto prossiga para a etapa 2, a gente solicita esses documentos, então cópia do CNPJ, lembrando que a consulta da situação cadastral e a emissão dessa cópia do CNPJ deve ser feito pelo site da Receita Federal e dentro do ano de apresentação do projeto. Então, a emissão ela terá que ter acontecido ou acontecer dentro de 2024. A mesma coisa para a certidão de débitos relativos a créditos tributários federais e a dívida ativa da União. Deve ser emitido no mesmo ano também pelo site da Receita Federal. Ali a gente deixa indicado o link do site. Ainda na etapa 2, a gente solicita 2 cotações de preços detalhadas para cada item solicitado para o projeto. Mas 2 cotações a gente solicita agora, uma mudança também que a gente traz apenas para os itens com valor unitário acima de R$200. Então, para itens abaixo de R$200, uma cotação é suficiente. Caso seja R$201, por exemplo, aí a gente já precisa de 2 cotações. São aceitas cotações obtidas em sites de fornecedores ou por e-mail. Caso exista somente um fornecedor para o item, a gente precisa que vocês nos enviem uma declaração de fornecedor exclusivo. Em caso de contratação de serviço de terceiros para a realização do projeto, é necessário que a organização envie 2 cotações de 2 profissionais. E para preços obtidos em site, a gente tem um exemplo de como deve ser feito o print, a imagem, o que deve aparecer, e o exemplo também é disponibilizado para vocês. Isso para cotações obtidas em sites. Ainda na etapa 2, a gente solicita a declaração de parceria. Como a Mônica comentou, a parceria ela deve corresponder a, no mínimo, 10% do valor total do projeto. E a declaração ela deve ser emitida em papel timbrado dos parceiros e assinada pelos representantes dos parceiros. Então, daquela organização, da instituição que vai entrar com a parceria. A assinatura deve ser do representante dessa organização, da instituição, e o papel timbrado também. E na declaração, a gente precisa que seja mencionado o valor que será oferecido, o valor do apoio, e o nome do projeto apoiado, no caso, o projeto de vocês, que vocês submeterão para a gente. A assinatura nessa declaração ela pode ser eletrônica ou digitalizada. Na etapa 2, também solicitamos o vídeo de apresentação do projeto, com duração máxima de 3 minutos, e o vídeo deve ter, no máximo, 10 megabytes, conforme roteiro, que a gente disponibiliza também. Então, no roteiro tem instruções para a gravação do vídeo. E o vídeo ele pode ser publicado na plataforma do YouTube, e o link informado para a gente em um campo específico lá dentro do sistema que vocês terão acesso depois que submeterem o projeto. Em caso de ampliação e reforma, a gente solicita na etapa 2 um checklist de saúde, segurança e meio ambiente, que a gente chama de SSMA. Também o modelo é disponibilizado pelo Instituto Alcoa, e esse documento ele deve ser preenchido e assinado pelo engenheiro ou arquiteto responsável pela obra. E, por fim, aqui na etapa 2, a gente solicita a certidão negativa ou com efeitos negativos do FGTS, que pode ser emitida no site da Caixa Econômica Federal. Caso o projeto prossiga para a etapa 3, a gente solicita esses documentos finais, que são lista de representante. O modelo é fornecido pelo Instituto Alcoa, assim como o cronograma e o orçamento, a gente precisa que seja submetido em Excel, a gente não aceita esse documento em PDF. E nessa lista, vocês verão o modelo, mas deve conter os dados dos membros da diretoria e dos conselhos da organização. Também solicitamos nessa etapa o formulário de confirmação de dados bancários, conforme o modelo que a gente fornece. Nesse formulário, a gente solicita nome do banco, agência, conta e também uma cópia do cabeçalho do extrato da conta. E, por fim, em caso de ampliação e reforma, aqui na etapa 3, a gente solicita a ART ou RRT, que é a anotação ou registro de responsabilidade técnica. E esse documento ele deve ser emitido e pago pelo engenheiro ou pelo arquiteto responsável. É um documento que pode ser emitido facilmente pela internet. Então,
Esses são os documentos necessários em cada uma das etapas, conforme o projeto for prosseguindo no processo de priorização. Aqui da parte dos documentos eu acredito que seja isso. E eu volto com a Mônica agora. Obrigada, Nicole. Eu vou parar de compartilhar aqui a tela. Estou vendo aqui, tem algumas dúvidas no chat, vou respondê-las, e aí a gente abre para mais perguntas. Então, a primeira, o perfil das entidades que podem concorrer são regulamentadas pela Lei 13.019, né, o marco das organizações da sociedade civil, ou a abertura para outros órgãos e para outras instituições e órgãos. Então, o edital ele é aberto para as organizações da sociedade civil, como todo, organizações sem fins lucrativos, mas também grupos como cooperativas e organizações do sistema S. Então, não são permitidas pessoas físicas, empresas, né, com fins lucrativos, basicamente, e órgãos públicos. Esse ano, o edital também ele tem essa restrição de que órgãos públicos não podem submeter projetos. Aqui, com relação à parceria, essa parceria pode ser provada por meio de uma declaração do presidente da empresa. Sim, a declaração de parceria, ela precisa ser assinada por um representante da empresa, do parceiro que vai entrar com o apoio no projeto. Tem que ser doado por outra organização, não pode ser por pessoa física, pode ser pessoa física, e essa pessoa vai assinar, então, a declaração dizendo de que forma ela vai apoiar o projeto. O nome do canal do YouTube que será disponibilizado, a gente vai disponibilizar pelo YouTube da Alcoa, mas o link a gente vai ter aí, talvez até amanhã, e aí a gente encaminha para vocês, e também vai divulgar nas nossas redes sociais. Então, acompanhem aí, por favor, o Instituto, seja no Instagram ou no Facebook, tá? Uma outra dúvida aqui, caso a instituição tenha um projeto em execução com o viés da educação, há a possibilidade de escrever uma iniciativa com o viés de geração de trabalho e renda? Não, porque um novo projeto ele somente pode ser submetido caso o projeto anterior já tenha sido concluído e a prestação de contas precisa estar aprovada. Então, se a organização estiver com um projeto em andamento neste momento, não pode submeter um novo projeto no edital. Deixa eu ver se tem mais. Poderiam disponibilizar a apresentação? Sim. Então, volto a reforçar aqui o pedido para que vocês preencham o link que a Nicole colocou do Forms para vocês poderem receber a apresentação, o material e futuramente o convite para as oficinas de elaboração de projetos. Em São Luís, quais as áreas prioritárias para se implantar os projetos? Além das áreas de educação e geração de trabalho e renda, eu não sei se era isso ou se está relacionado aos bairros ou regiões. Maria da Conceição perguntou se você puder esclarecer um pouquinho mais sobre quais são as áreas prioritárias. Aqui, tá. Vou baixar mais um pouquinho. Aos bairros. Na verdade, a gente considera São Luís, né, o município de São Luís como um todo. Então, as organizações, a gente tem trabalhado bastante com as comunidades que ficam mais próximas ali a Alumar, né, propriamente, mas a organização ela pode submeter o projeto para ser executado na cidade de São Luís, como um todo. No caso da instituição que trabalha no cuidado da pessoa idosa, centro de convivência de idosos, não saindo da área da educação, podemos participar? Olha, o projeto, ele precisa ter o viés de geração de renda para essas pessoas, né? Então, projetos que promovam somente a questão do bem-estar, do lazer ou de saúde, a gente não apoia pelo edital. Então, somente projetos que, de fato, tenham foco na educação ou na geração de trabalho e renda e capacitação para o mercado de trabalho. Uma instituição que contém filiais pode submeter mais de um projeto?
Não, eu comentei isso no comecinho, não. A gente avalia pela raiz do CNPJ, então precisa ser um CNPJ único, independente das filiais. Então, a organização ela vai precisar priorizar, né, qual projeto para qual filial ela vai apresentar. As MEIs podem participar? Não, nesse edital não, somente organizações da sociedade civil e cooperativas e organizações do Sistema S. Caso o projeto não tenha sido aprovado no edital anterior, pode inscrever o mesmo projeto? Sim, pode. Estamos em uma comunidade ribeirinha que pertence à Igreja Católica. A escola precisa de reforma de um documento da diocese doando o terreno para a escola. Olha, neste ano, o edital não contempla melhorias na infraestrutura das escolas, né? Então, essa é uma mudança que a gente precisou fazer, mas a partir desse ano, o nosso edital ele não permite essas intervenções diretamente em escolas. Essas reformas que a gente menciona são reformas que são necessárias para a execução das atividades, sejam ali dos projetos de geração de renda, de capacitação para o mercado de trabalho, e a organização ela precisa ser a proprietária do terreno ali, do imóvel, não só do terreno, né, do imóvel. Então, ela precisa apresentar essa documentação de que tenha a posse do documento, do terreno ou do imóvel. Na linha de educação, podemos escrever um projeto para trabalhar com sala de recursos para atender crianças e adolescentes? Eu não entendi, Thalita, desculpa. Se você puder, você quer abrir o microfone para perguntar? Não estou te ouvindo. Não ouço. Não, continuo não ouvindo. Será Oi, que não Marcos, tá ouvindo? seria... Eu estava ouvindo. Ai, É porque meu cortou. notebook está com problema. Agora sim, agora sim. O áudio está com problema. É porque a gente, aqui no CEPEC, também atuamos com escola, né? E aí, projetos na área de leitura, e a gente tem muitas crianças autistas com TDAH, e aí a gente está necessitando dessa sala de recursos, né? E aí eu queria saber se pode, vocês estão trabalhando na área de educação, colocar projeto de inclusão. Sim, uma vez que ele contemple uma das linhas que a gente mencionou lá, né? São projetos que são voltados para melhoria da aprendizagem, para capacitação, mas também para esses projetos que vão trabalhar seja com recomposição da aprendizagem, para redução da distorção e da série. Então, ele se enquadrando naquelas categorias, pode submeter, sim. Sim, porque eu fiquei assim um pouco na dúvida, porque como tem ensino fundamental, e aí a gente tem crianças também a partir de 2 anos, né? Que já apresentam. E aí eu fiquei nessa dúvida por conta do ensino fundamental. Prioritariamente, os alunos eles devem ser do ensino fundamental. Se forem somente alunos do ensino infantil, nesse caso, não. Então, atendendo alunos do ensino fundamental, sim. Tá, entendi. Obrigada. Por nada. Associação de artesãos pode participar? Sim, pode. A Secretaria de Educação pode submeter projetos. Nesse ano, nós tiramos a possibilidade de apoio a órgãos governamentais, então a Secretaria diretamente esse ano não. Deixa eu ver se eu pulei alguma. A instituição que trabalha com o cuidado da pessoa idosa não poderia criar um projeto para capacitação dos colaboradores ou reforma do espaço? Nesse caso, eu entendo que não, porque ele não está ali, de fato, trazendo um viés de geração de renda ou de capacitação para o mercado de trabalho.
Bom dia, Neuza. Podemos construir turmas para expandir a nossa instituição, aumentando o número de vagas? Vai depender de qual é o foco de qual projeto, né? De qual é o seu atendimento para as pessoas que vão participar. São cursos de profissionalização, são cursos que promovem geração de renda para as pessoas, e aí vai depender do foco do seu atendimento. Tiro de guerra é um órgão de formação da reserva do Exército Brasileiro, onde os atiradores não são remunerados. O tiro de guerra pode participar? Sim, já tivemos projetos apresentados pelo tiro de guerra no passado. Então, sim, também pode apresentar projetos, uma vez que eles estejam nessas linhas de atuação. Tem uma pessoa aqui com a mão levantada, Rodrigo? Isso, está me ouvindo? Bom dia para todos. Bom dia. Por favor, uma dúvida. A assembleia de fundação da nossa instituição foi no dia 25 de janeiro de 22, ou seja, acabamos de completar 2 anos de vida. No entanto, a documentação só foi registrada e saiu carimbada pelo cartório no dia 27 de maio. Ou seja, se considerarmos o 27 de maio, nós não temos 2 anos de vida, mas a assembleia de fundação foi no dia 25 de janeiro. Nesse caso, o que a gente considera? O que a gente vai considerar é a data que consta na data do CNPJ, né, que a organização passa a ter ali o seu registro no CNPJ. Então, ela precisa ter os 2 anos até o início das inscrições do dia 18 de março. Então, se no CNPJ constar depois de 18 de março de 2022, somente no edital do próximo ano. Perfeito, então. Muitíssimo obrigado, viu? Por nada. Mônica, eu vi a Rita e o seu Emílio com a mãozinha assim, levantada. Seu Emílio da Casa da Editora e a Rita. Então, seu Emílio, quer falar? Seu microfone está desligado, seu Emílio. Não estou ouvindo. Seu Emílio, a gente não te ouve, o microfone está desligado. A gente não está te ouvindo, seu Emílio. Está ouvindo agora? Agora sim. Agora sim. Tá. A Casa do Empreendedor, vocês sabem que é uma instituição, tipo uma autarquia, na verdade, vinculada à Semprof, com parceria com o SEBRAE. Nós pretendemos apresentar um projeto com uma instituição privada, que é a Unifael, na área do empreendedorismo jovem. Nós queremos incentivar essa juventude aí, sobretudo incentivar a empreender desde da mais tenra idade, desde a primeira fase, terem noção de empreendedorismo, terem noção de como funciona o sistema monetário. Já aos jovens do ensino médio, alguns ensiná-los a operar na bolsa de valores, nas plataformas tipo Ike Option, e temos todo um programa já que tem sido sucesso em várias regiões, que é o ProJovem. Então, a Casa do Empreendedor fez uma parceria com essa universidade, que é a Unifael. É uma instituição privada que entrará com a proposta e nós entraremos como signatários parceiros. Há algum impeditivo que impeça esse tipo de apresentação de projeto? Sendo uma entidade privada, seu Emílio, com recursos financeiros, uma entidade privada com fins lucrativos, ela não pode participar do edital. A gente tem apoiado projetos em parceria com as universidades públicas, né, com institutos federais, universidades, mas não com entidades privadas. Ok, isso nós vamos dar uma verificada no estatuto para verificar se ela é fundacional ou se ela é uma empresa com atividade comercial, mas eu acredito que seja fundacional. Está respondida a pergunta e muito obrigado. Obrigada, seu Emílio. Rita, você tinha levantado a mão também? O microfone está desligado, não estou ouvindo.
Ainda está desligado, não consigo te ouvir. Desculpa. Ah, agora sim. Bom dia. Bom dia. A gente fez uma inscrição para o Action deste ano. Caso a gente seja contemplado, mesmo assim, a gente pode se inscrever nesse outro projeto? Pode sim. A gente não põe essa limitação, né? Para a organização, ela pode se candidatar para mais de uma iniciativa. Tá bom, obrigada. O que não é possível somente se um projeto já estiver em andamento, né? Um projeto de edital estiver em andamento. Vi que chegou aqui mais uma pergunta no chat. Uma empresa privada que desenvolve projetos de qualificação profissional para o mercado de trabalho pode ser contratada como prestadora de serviços nas capacitações por uma entidade credenciada? Ela pode ser uma empresa, ela pode ser a fornecedora das formações, mas quando vocês forem submeter o projeto, a gente precisa de 2 cotações de empresas diferentes, né? Tanto se forem profissionais autônomos ou empresas, a gente vai precisar de 2 cotações para comparar os valores que foram apresentados. Uma outra dúvida. A associação que não possui documento do terreno, por ser uma ocupação, pode ser parceiro do projeto para colaborar com os 10% do valor total? O parceiro, ele não precisa apresentar essa documentação de posse do terreno, tá? Até uma vez que o recurso ele não será destinado para a benfeitoria do espaço, desde que o recurso não seja utilizado para a benfeitoria do espaço desse parceiro. Foi falado que a organização precisa ser proprietária do imóvel, mas também foi falado que essa parceria financeira pode ser para alocação de espaços. Neste caso, entendi que pode ser um projeto executado pela nossa ONG em uma escola, por exemplo, desde que não necessite reforma ou adequação. Pode ser assim. Sim, o que eu comentei do caso do terreno do imóvel próprio é somente se a benfeitoria estiver sendo prevista nesse local. Então, se a organização ela vai oferecer formações, capacitações, não precisa necessariamente, ela não precisa ter ali a posse do terreno, uma vez que o recurso ele não será utilizado para benfeitorias nesse imóvel, mas sim para compra de equipamentos ou outros, tá? Bom dia, poderia confirmar se as entidades sem fins lucrativos podem participar? Sim, podem. Podem sim, são organizações da sociedade civil, sem lucrativos, ou do Sistema S, ou grupos produtivos, a exemplo de cooperativas. Mais alguém tem alguma dúvida? Márcia, Rosana, vocês querem complementar algo? Para mim tá ok, Mônica. Márcia? Então, a gente vai estar à disposição em todo o processo para esclarecer dúvidas, né? Acho que a gente pode deixar o 0800 aqui também, né, Mônica? Sim, pode. Então, só para retomar... chegou mais uma pergunta aqui. No caso de ampliação de espaço, especificamente a cobertura de uma quadra esportiva, onde realizamos as atividades de esporte, ensaios gerais da banda e atividades culturais, sendo que o Instituto é localizado em uma área que ainda está em processo de regularização. Qual seria o documento de comprovar a posse? Os documentos que a gente pede, né, de comprovação são os emitidos pelo cartório de registro do imóvel. Então, se a organização ainda não possuir esse documento, não é possível que a gente apoie uma iniciativa de benfeitoria, de construção, de reforma nesse espaço. Então, só relembrando aqui os próximos passos, então, vou pedir mais uma vez, né? Preencham o link que a Nicole colocou aqui no chat com os dados de vocês, para que a gente possa mandar essa apresentação e depois os convites para participação nas oficinas de elaboração de projetos.
que vão acontecer na semana do dia 11 de março, de 11 a 14 em Juruti, nos dias 12 e 13 em São Luís e no dia 15 de março em Poços de Caldas. Então, a gente vai ter essas oficinas para apoiar na construção, na elaboração dos projetos. O Maurício havia feito uma pergunta aqui, que acho que você até respondeu mais para cima. Uma pessoa física autônoma pode ser parceira da instituição civil? Sim, a pessoa física pode ser parceira, sim. Ela precisa emitir a declaração de parceria mencionando de que forma ela vai contribuir com o projeto. Pessoal, eu coloquei o link no chat. Eu peço, por favor, quem não preencheu ainda, preencha com os dados de vocês para a gente conseguir, inclusive, depois encaminhar um e-mail, um convite para as oficinas de elaboração de projetos. O link está aqui, é só clicar. Quem não preencheu ainda, estou vendo aqui que teve algumas pessoas que ainda não preencheram. As oficinas, aqui tem uma pergunta, serão presenciais? A gente vai divulgar mais para frente horário e o local para cada localidade. Tá bom? Então, assim que o vídeo estiver disponível no YouTube, a gente vai divulgar, mais uma vez, né, nas nossas redes sociais, e também a gente manda o link para o e-mail que vocês informaram aqui no formulário, junto com a apresentação que nós fizemos aqui, tá bom? Agradeço mais uma vez a participação de todas e todos, e eu aproveito para já desejar uma boa sorte para todas as organizações que apresentarem projetos no edital 2024 do Programa de Apoio a Projetos Locais do Instituto Alcoa. Certo? Obrigada, pessoal. Um abraço. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.